Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E a gente vai ver nesse texto aqui, meus irmãos, que é muito interessante. O mesmo Jesus Cristo, que é dono da sua igreja, ele vê a glória, a beleza e o esforço da sua igreja. Mas nesse texto sagrado a gente vai ver que o mesmo Cristo que vê a glória, a beleza, o esforço da igreja, é o mesmo Cristo que vê as falhas, as máculas, as manchas que estão na igreja. E a igreja de Cristo, a gente vai ver através de Apocalipse, que não pode ter mancha, que não pode ter mácula, né? O texto de Apocalipse, capítulo 2, é dedicado ao anjo da igreja, que significa o mensageiro, o líder espiritual, o pastor, mas isso serve também de alerta para todos nós. Nós vamos ver que é muito interessante. Deus está de olho em todos nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Tudo vê, tudo contempla. Não tem como você fazer nada escondidinho na caverna, achando que Deus não está vendo, porque Ele está vendo. E o interessante também é que não basta a gente ser bonzinho, se esforçar, fazer ali, sabe? Eu sou pecador. Não, você não tem que achar, nós somos sim pecadores, mas temos que se esforçar pela santidade e em fazer tudo correto, porque a igreja de Cristo somos nós. Então Deus está vendo a nossa beleza, a glória, sabe que o nome dele está sendo manifesto através de nossas vidas, está vendo o nosso esforço, mas ele também está vendo as nossas falhas. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado começa assim, Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Como eu disse, quando a Bíblia diz ao anjo da igreja, é ao mensageiro, ao líder espiritual, ao pastor. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para a gente entender Apocalipse 2, versículo 1, a gente tem que ir para Apocalipse 1, capítulo 20, que significa, que está dizendo assim, ó, depois a gente volta para o texto, tá, meu irmão? Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, ou seja, as estrelas que estavam na mão de Cristo, que João viu, representa o anjo da igreja, que é o mensageiro, que é o líder espiritual, que é o pastor, né? E os 7 candelabros que estavam na mão de Cristo representa as 7 igrejas da Ásia, que foi enviada uma mensagem para eles através de João, né? Aí continua dizendo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza. Deus conhece, viu, meu irmão? Ele está de olho em todos nós. Tanto o seu esforço, olha que lindo, meu irmão, esse texto. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Naquela época já tinha, sabe, eu deixei até marcado aqui, ó, o povo místicos, judaizantes, né, os falsos mestres. Então o anjo da igreja, o líder, ele estava pondo à prova para ver se aquele povo que estava chegando até ele era mesmo um apóstolo de verdade. E Cristo está dizendo, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha, Jesus Cristo está vendo o esforço, estava vendo o estudo, estava vendo se aquele povo que estava chegando era mesmo, e se não tinha fábula, judaizantes, os mentirosos, heresias. Deus diz, ó,
estou vendo o teu esforço, estou vendo as tuas obras, estou vendo que você colocou à prova aí os falsos apóstolos e viu que verdadeiramente eles não são apóstolos. Tá muito bem, estou gostando, vamos continuar, né? E não são, descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha só, meu irmão, até aqui Jesus Cristo vem vendo as qualidades, vem vendo a glória, a beleza da sua igreja, do anjo da igreja, do esforço da igreja. Ele vem vindo, ele vem vendo tudo, ele vem dizendo: olha, eu estou de olho, viu? Eu estou vendo todo o seu esforço. Mas olha que interessante, meu irmão. Tenho, porém, contra você, olha só, ele vem trazendo as qualidades, a beleza, e agora vem com algo contra. Sabe por quê, meu irmão? É sempre assim. Talvez você não, mas aí fora tem muito crente água com açúcar, sabe? Sabe, você fala para ele, as coisas de Deus é estreita, o caminho é estreito, as coisas de Deus é santa, é correto, não mistura o santo com o profano, sabe? Que diferença você está fazendo que diferença tem do santo para o ímpio, daquele que crê para quem não crê? Você não está fazendo diferença nenhuma. Aí eles falam: não, é assim mesmo, eu sou pecador, Deus sabe todas as coisas. Realmente Deus sabe todas as coisas, porque aqui ele está mostrando a beleza, a glória e o esforço. Só que ele vem dizendo: ei, eis que tenho contra ti um negócio. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Olha que interessante, meu irmão. Deus está trazendo aqui, está dizendo para o anjo da igreja: ei, estou vendo todo o esforço, estou vendo a beleza, estou vendo a glória, estou vendo aí que você está pagando o preço pelo meu nome. Só que lembra, dá uma lembradinha aí de onde você caiu aí. Se ele está dizendo, meu irmão, arrepende-se e lembre-se, pois, de onde você caiu, é porque caiu. Está entendendo, irmão? Porque Cristo não ia falar nada para mim, para você: ei, irmão Edson, estou gostando, você está se esforçando, está bacana, está estudando. Quando todo mundo está dormindo, você pode estar orando. Quando está todo mundo babando na cama, você está estudando, você está se esforçando, mas tem um negocinho aí. Ainda dá para melhorar. Lembra-te de onde você caiu. De repente você disse que santificou teus olhos, mas você, no metrô, lembre-se de onde caiu. De repente você disse que ia se santificar tuas mãos, senhor Edson. Lá no banheiro, lembre-se de onde caiu. Irmão Edson, você disse que ia santificar tua língua, né? Mas lá na esquina, lembre-se de onde caiu. Irmão Edson, você falou, né, que iria se santificar, buscar mais, jejuar mais, sabe, iria pagar o preço. Se alguém falasse mal de você, você ia cumprir a Bíblia, orar para aqueles que vos perseguem, mas lembre-se de onde você caiu. Está entendendo, meu irmão? A gente pode estar na linha, pode estar buscando, pode estar jejuando, se consagrando, lendo a palavra, indo para a igreja, sabe, se fazendo de crente para o homem, mas Cristo está falando aqui para mim e para você: ei, volte ao primeiro amor. Quando você me conheceu, que você estava ali, me adorando em espírito e em verdade, que você guardava os olhos, aqueles programinha besta de televisão, as músicas do mundo que você estava jogando fora, mas agora você, tá entendendo? Senhor, eu vou consagrar os meus ouvidos é só para o Senhor, só para o teu louvor. Aí quando está na internet, aí vem os funkinhos lá, né? Aí, já era. Lembre-se de onde você caiu. Como eu disse, meu irmão, tem vários motivos aqui entre eu e você. Eu não sei como é a sua vida, não sei como é a minha. De repente eu me consagrei para algo. Senhor, vou fazer como Jó. Vou guardar, vou consagrar os meus olhos. Que os meus olhos sejam a ti, Pai. Que não olharei para ninguém com segundas intenções. Mas de repente Deus olhou e falou: irmão Edson, lembre-te de onde caiu. Tu falou que ia consagrar os teus olhos, mas no metrô, no trem, lá na cidade de São Paulo. Tá entendendo, meu irmão? Deus está falando com alguém aqui. Arrepende-se, lembre-se de onde caiu e volte para o primeiro amor. Vamos lá. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Olha que interessante, meu irmão. Olha só, se a gente for ver na ordem cronológica, lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembrança, memória.
Depois que você lembrar, ele pede para você se arrepender, né? Aquele que confessa os seus pecados e as deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Aí ele diz, depois que você lembrar, depois que você se arrepender, confessar o teu pecado, aí você volta à prática do primeiro amor. Fala, Senhor, agora eu vou, Pai, agora eu vou conseguir. Agora eu me consagro, agora eu vou guardar. Ah, Senhor, ainda mais os homens, os jovens, quem é noivo, meu irmão, muitos falam, Senhor, eu consagro o meu corpo a Ti. Esse corpo é templo do Espírito Santo, mas quando vai tomar banho, vigia com a tua mão, porque Deus é santo. Se a gente for entrar no estudo profundo aqui e ir lá para Levítico, aí a gente vai entrar no negócio mais estreito, mas não é o tema da mensagem, tá bom? Sobre casal, sobre sexo, sobre relacionamento, mas não é isso aí por enquanto, isso aí vai ser mais para frente. A prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, olha só, meu irmão, olha como é estreito. Ele faz você lembrar. Se ele está fazendo eu e você lembrar, é porque nós caímos em alguma ocasião, em alguma situação. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro, como nós já explicamos. O candelabro é a igreja que aquele anjo guardava. Nós sabemos que Cristo é dono da igreja e dono do povo da igreja. O estabelecimento, o líder, ele que comanda tudo, ele é dono da igreja, meu irmão, e ele faz o que ele quer. E nesse caso aqui está se cumprindo isso. Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas, meu irmão, eles estimulavam o paganismo e a libertinagem. Era uma heresia, sabe? Era uma seita que eles faziam, estimulavam o paganismo e a libertinagem. Aí você pergunta, irmão, o que é paganismo? Paganismo é crença em múltiplos deuses. Ele adora aqui, adora acolá, vamos ali, vamos lá, vamos. Não, entendeu? E nós não, é só Deus e Jesus Cristo, teu Filho amado, né? Ele continua dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, as igrejas, irmão, somos nós, hein? Não esquece disso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontrará no paraíso de Deus. Ou seja, meu irmão, após a morte, vida eterna com Deus e paz, ao invés do ímpio que vai para o inferno, e a Bíblia diz que vai ali, meu irmão, ó, vai ranger os dentes, porque o fogo nunca se apaga. Então, nós vimos aqui que Jesus Cristo, ele está vendo a beleza, a glória e o nosso esforço, mas ele também está vendo as nossas falhas. E Cristo jamais vai dizer para alguém, arrepende-se e lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu primeiro e arrepende-se. Pode ter certeza, se ele está dizendo isso, é porque tem alguma parte que nós escorregamos no tomate. E ele está dizendo, arrepende-se, né? Aí eu coloquei aqui, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta ser bonzinho, não adianta você achar que os bonzinhos vão para o reino dos céus. Não, a Bíblia diz que Uzá, ele tentou fazer um favor, sabe? Segurando a arca quando estava caindo dos bois. Ele foi fazer um favor, foi querer ser bonzinho. E a Bíblia vai dizer que imediatamente Deus tirou o fôlego de vida dele, porque tinha uma regra, tinha uma lei para ninguém encostar na arca. Então as coisas de Deus não basta você ser bonzinho, ser gente boa, não, tem que ter santificação, tem que cumprir as leis de Deus. A Bíblia diz que aquele local se transforma em Pérez Uzá, maldição de Uzá. Ele foi querer fazer algo para o Senhor, ele foi querer dar uma de bonzinho, querer agradar. Mas não adianta, meu irmão, não adianta querer agradar o Senhor, ser bonzinho, sem santificação, sem oração, sem jejum, sem buscar, sabe? Sem cumprir o que a gente promete. Senhor, eu me consagro. Então promete, porque senão ele vai chegar para mim e para você, ei, tenho visto o teu esforço, tua beleza, a glória, tenho suportado aflições por causa do meu nome, mas tenho algo contra ti. Tenho algo contra ti, você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. É isso que Deus estava falando. Então nós vimos um pouquinho aqui do livro de Apocalipse, né, meu irmão? Capítulo 2, 1 ao 7, Apocalipse 1, 20, que explica o que são as estrelas,
e o que são o candelabro. Nós vimos aqui, né, que quanto ao mistério das sete estrelas que viu na minha mão direita, quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então isso aqui foi diretamente para o anjo, para o líder, para o mensageiro, para o pastor, para algo espiritual que era responsável daquele local. Nós vimos também o que significa os nicolaítas, né? Estimulava o paganismo e a libertinagem era herege. Então, meu irmão, quando a Bíblia diz também que em breve virei contra ti, está tendo o significado de é uma visitação divina especial e urgente para julgamento imediato. Isso que tem o significado da palavra no grego, quando ele diz e a palavra arrepende-te no grego é metanoia, que transforma o teu pensamento e as tuas ações. Mas quando ele diz em breve virei contra ti, é uma visitação divina, especial e urgente. É um julgamento imediato, é algo de repente, porque Deus é assim. Ele avisa eu e você, mas se a gente brincar, de repente ele vem com a vara de correção, porque ele é o dono da igreja e ninguém brinca com Deus, né? Como eu disse, os olhos do Senhor são como chama de fogo, tudo vê e tudo contempla, nada passa escondido aos olhos de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer algo às ocultas que Deus não esteja vendo. E depois, quando ele vem com a vara de correção, muitas das vezes a gente não entende, mas ele já avisou, já alertou, e ele é tão bom que ele diz: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e volte à prática do primeiro amor, senão eu virei contra você de repente. De repente é aquilo lá, meu irmão, de repente, quando você menos espera, sabe, de noite, de manhã, de tarde, de noite, na virada do Natal, do Ano Novo, de repente pode acontecer algo, vir com uma aflição na vida daqueles que estão brincando com Cristo, estão brincando de ser crente, e principalmente aí fora para aqueles líderes espirituais. Por isso que a Bíblia diz que muitos no grande dia vão dizer Senhor, Senhor. São os líderes, pastores, esses que vocês veem aí, e muitos dançando funk, hein? Pregando evangelho e dançando funk. Vai acontecer isso aqui com eles. Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, ganhei alma no teu nome, curei no teu nome, ganhei muitas milhares e milhares de almas no teu nome. A Bíblia vai dizer que ele vai simplesmente dizer: aparta-te de mim, que não vos conheço. Meu irmão, o negócio é simples e ao mesmo tempo é sério. Como nós costumamos brincar, é sem massagem. Ninguém brinca com a palavra de Deus. O homem pode brincar aqui na terra, mas vai ter um estreito, vai pagar e vai pagar caro. E Deus é tão bom que ele está falando comigo e contigo, sabe? Ele está dizendo para mim: ei, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e volte à prática do primeiro amor. Irmão Edson, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona e os deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Então Deus está vindo hoje com uma palavra para mim e para você de misericórdia. De repente você prometeu algo, mas caiu. Lembre-se de onde caiu. De repente você se consagrou, mas caiu. Lembre-se de onde caiu e volta. Deus está dizendo: lembre-se, traga a memória e confessa, deixa, abandona e volta à prática do primeiro amor. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a vida da sua família, e que Deus prospere as obras de suas mãos. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.